dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso culto de domingo de Páscoa. Peço por favor que deixem celulares desligados. O tema do culto de hoje é Páscoa é a certeza da vida. Para a entrada do pastor será cantado em pé o hino projetado. Chamamos a todos bem-vindos para mais este nosso culto, um culto todo especial porque celebramos a vida. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. As pessoas não têm dúvida sobre a vida de Jesus, sobre a sua peregrinação na terra, sobre os grandes feitos, os grandes ensinamentos. Mas muitas pessoas ainda colocam o pé atrás quando se fala da ressurreição. Porque para eles a morte ainda é uma parede intransponível. Entretanto, naquele domingo de manhã, a pedra não estava mais na boca da sepultura. A pedra havia sido removida, havia rolado para o lado. Não por causa de Jesus. Ele poderia atravessar tranquilamente a parede, como fez em várias ocasiões. Mas a pedra precisava ser removida por causa da incredulidade dos homens. Para que os seres humanos pudessem olhar para dentro e ver que Jesus está vivo. Vamos remover as pedras que muitas vezes não deixam que os nossos olhos da fé vejam Jesus vivo. Jesus vitorioso, aquele que morreu na cruz para pagar a dívida da nossa culpa, dos nossos pecados, mas que com a sua vitória sobre a morte nos deu esta vitória também. Quando as mulheres chegaram lá, receberam a notícia dos anjos e ele estava aqui. Agora, e digo para os discípulos, e principalmente para Pedro. Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes. Os discípulos, aqueles que se acovardaram e fugiram diante da
Evangelho é uma nova chance, é uma nova oportunidade para mim, para ti, para todos nós, fazermos parte da família de Deus. E essa mensagem dos anjos é a mensagem para nós. Ele ressuscitou para ti. Ele está vivo para que você tenha vida. Que maravilha! Dia abençoado. Que tenhamos todos um culto abençoado no Jesus ressuscitado. Amém. Sigamos a ordem litúrgica. Amados no Senhor, de coração sincero, nós nos agitamos diante de Deus, o nosso Pai. Ele confessamos todos os nossos pecados, suplicando. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com os quais provoquei a tua ira, merecendo de forma justa o teu castigo aqui e na eternidade. Lastimo de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte do teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é essa vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de todos os vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso Senhor, como vosso Salvador, e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu e vosso Senhor e Salvador, vos perdoo todos os pecados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que colocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em casamentos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os Caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre.
teres enviado o teu Filho Jesus ao mundo para sofrer e morrer, pagando a dívida de todas as nossas culpas. Muito obrigado por tê-lo feito ressuscitar, mostrando assim que aceitastes o seu sacrifício por nós. Espírito Santo, cada vez mais fortifique esta fé em nossos corações. Amém. Podeis nos acertar, nós cantamos no próximo hino anunciado. Linda Páscoa do Senhor. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 25. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 25, que trata da promessa de um mundo maravilhoso que terão todos aqueles que creem em Jesus e vivem essa fé, o novo céu e a nova terra. Vamos à leitura do texto. Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, não mais haverá memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda suave. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, que são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro
pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Até aqui o texto do Antigo Testamento. Vamos abrir agora na Epístola para esse domingo, que está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 26, onde o apóstolo Paulo fala da importância da ressurreição de Jesus, que é a garantia da nossa ressurreição. Vamos à leitura do texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda potestades e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Amém. Até aqui a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis vos assentar, cantamos no próximo hino anunciado. Cristo já ressuscitou. Acompanhemos com fé e devoção a leitura do Santo Evangelho, que está em Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Glórias a ti, Senhor. A ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram:
Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui as palavras. Glórias a ti, ó Cristo. Vamos confessar a fé cristã de acordo com as palavras do credo niceno. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado e não criado, uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem, foi também crucificado por nós por Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim, e o Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confessa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podeis vos assentar, nós cantamos o próximo hino projetado. Cristo Senhor, eis que ressuscitou. Amém.
todos os dias de nossa vida, e nesse momento, aonde nós queremos meditar sobre o tema Páscoa é a certeza da vida. Que Deus esteja sempre conosco. Amém. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, era uma madrugada muito triste naquele domingo. Havia muito cheiro de morte no ar. Os amigos, os discípulos de Jesus, as pessoas mais chegadas a Ele, aquelas pessoas que aprenderam a confiar nele, que gostavam muito dele, que viram ele fazer tantos milagres, dar tantos ensinamentos bons, úteis, necessários, ver em Jesus o próprio amor encarnado. Aquelas pessoas sumiram. Aquelas pessoas diante da prisão de Jesus, diante de toda aquela arbitrariedade, diante daquela violência, diante daqueles rumores de armadilha, de cilada, diante da prisão, diante do crucificam, diante dos açoites, dos escárnios, das cuspidas, dos socos, da crucificação. Eles também ficaram com medo. E eles fogem. Eles fogem porque, ao verem o soldado cravar a lança ao lado de Jesus e sair água e sangue, estava confirmado de fato que estava morto. E então é enterrado, e esse túmulo é selado com uma imensa pedra. Os soldados estão ali vigiando. Estes são os últimos acontecimentos da sexta-feira. E Jesus precisa ser enterrado às pressas, porque o sábado está chegando, e no sábado é o dia do descanso dos judeus, nada poderia ser feito. Ele é enterrado dessa maneira. Mas as mulheres, elas têm uma preocupação muito grande por aquele seu amigo que se foi, seu grande mestre que morreu. E elas estão preocupadas porque elas querem fazer uma última homenagem. Elas querem disfarçar um pouco aquele odor da morte. E então elas preparam alguns perfumes, alguns ungüentos e saem de madrugada com a intenção de preservar um pouquinho mais o corpo do seu amado amigo. Disfarçar esse cheiro da morte, elas querem embalsamar Jesus. E enquanto estão a caminho, de repente elas lembram daquela imensa pedra e estão preocupadas, mas quem nos removerá essa pedra? Será que os soldados ajudarão? Não haveria ninguém no caminho? Com certeza os discípulos não estariam lá, como é que fariam? E ao chegarem lá, surpresa. A pedra está removida. O túmulo está aberto. Jesus está lá. Os guardas haviam fugido, apavorados, e eis que haviam 2 anjos que falam com elas. E elas que não acreditavam na ressurreição, porque senão não estariam lá para embalsamar o corpo, agora parece que tem aquela névoa que estava diante dos olhos da fé, sendo limpadas pelo lenço da esperança daqueles anos. Eles dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está? Vamos vivam a vida que só Ele tem para dar, porque Ele é mais forte. O inimigo, nós queremos bem longe de nós. E todos os seres humanos evitam a qualquer custo. Queridos irmãos e irmãs, a grande maioria das pessoas hoje em dia também é idêntica àquelas mulheres e os discípulos. Vivem de
tristeza, de desalento, pela situação